Olá, vamos dar sequência, já vimos aí os painéis, agora nós vamos passar então para a barra de ferramentas aqui, que são as ferramentas aí de edição. Antes eu vou importar, pode ser duas mídias, tanto faz se você importar um vídeo, tanto faz se você importar aí uma imagem. Eu vou importar um vídeo e uma imagem para que eu tenha duas mídias ou até mais e possa explicar aqui o que eu quero referente às ferramentas de edição. Vou começar aqui pela primeira, que é a ferramenta de seleção. Vou dar um pause só para que eu possa importar as mídias para a gente dar sequência. Perfeito, eu importei aqui então as mídias aqui, três mídias, um vídeo, vou arrastar ele aqui, né, para minha timeline, então posso clicar sobre o vídeo e arrastar ele aqui. O que acontece? Ele não deixa eu aplicar ele na timeline sem que eu crie, né, essa composição da timeline, que seriam as nossas sequências. Então, File New, né, clica sempre aqui no painel para ele não ficar desativado, ó, e escolhe sequência. Então, vou criar então a minha primeira sequência. O padrão aqui que ele deixa já é nesse standard 48, né, KHZ. Eu não vou mudar nem trabalhar isso aqui por enquanto. Vou deixar no padrão. Não esqueçam de fazer isso aí, senão vocês vão ter dificuldade em trazer objetos aqui para a linha do tempo. Então, primeiro aqui, ó, vou inserir o vídeo, né, vou manter as configurações já existentes nele, colocar aqui as duas imagens logo ao lado, pinguins também, perfeito. Então, com a ferramenta, vamos voltar aqui para a barra de ferramentas, que é o nosso foco nessa aula. Eu tenho a primeira ferramenta, que é a de seleção, onde eu posso com ela selecionar painéis, como eu fiz clicando, selecionar objetos para trazer aqui para minha timeline e selecionar também aqui as mídias dentro da timeline. Para fazer seleção, né, intercalada, então, por exemplo, eu quero selecionar o vídeo e quero selecionar o terceiro, que é a imagem do pinguim. Eu pressiono o Shift e não o Ctrl. Seguro o Shift, ó, perfeito, eu tenho as duas selecionadas, só está fora da seleção a minha segunda imagem aqui. Então, é bem simples essa primeira ferramenta, ela não tem segredo nenhum, é a nossa ferramenta de seleção. Já a nossa segunda ferramenta, se você posicionar o mouse sobre ela, você vai ver para que ela, o nome dela, na verdade, né, Trick Select. Ela faz uma seleção aqui de vários clipes numa mesma linha. Ou então também você consegue fazer aí em múltiplas linhas, né, que seriam múltiplas camadas. Quando eu falar linha, ou track aqui são camadas. Então vou fazer o seguinte, se eu clicar no primeiro, ele vai selecionar todos nessa direção, daqui até o último. Eu tenho três mídias aqui. Se eu clicar no segundo, repara que é do segundo para frente. Então ele faz essa seleção para mim. Quando eu pressiono a tecla Shift, eu tenho apenas uma seta. Então o que acontece? Isso é inverso da versão, por exemplo, CS5. Na versão CS5 você só tem uma seta e quando você pressiona o Shift, você habilita duas. As duas setas servem para que eu possa selecionar em mais de uma camada. Por exemplo, eu vou abrir aqui em música, né, vou importar aqui duas músicas. Perfeito. E vou colocá-la aqui em tracks abaixo. Ok, então são dois áudios. Quando eu clicar nesse primeiro, repara que ele selecionou para todas as tracks, todas as camadas ali, ele manteve selecionado. Dali em diante, vou pressionar o Shift e vou clicar apenas nessa. Repara que saiu a seleção dessas outras de baixo. Quando está selecionado, ela está branca. Então, quando você pressiona o Shift, é para você selecionar e escolher apenas uma das suas tracks de vídeo aqui, apenas uma das suas camadas, né, para fazer a seleção. Se você não pressionar nada, ele vai selecionar todas. Então, basicamente, essa segunda ferramenta ela faz seleção múltipla em várias mídias, né, em várias camadas. Já a nossa terceira ferramenta, essa próxima aqui, que é a nossa ferramenta para fazer seleção, né, e edição da sua mídia aqui na track. Então, vou fazer o seguinte, o nome dela é Apple Edit. Quando você pega a ferramenta, olha, ela serve para você trabalhar a junção entre duas mídias. Então, ela não vai funcionar fora da junção, por isso que ela vai ficar dessa forma inativa. Quando eu posiciono ela aonde tem junção, aqui, ó, ele muda ela para esse formato, que é essa seta amarela. Se eu deixar desse jeito à direita, significa que ele vai selecionar e trabalhar na edição da minha mídia que está à direita. Se eu deixar dessa forma à esquerda, ele vai trabalhar a edição da esquerda. Então, vou clicar e manter pressionado e vou arrastar à direita. O que acontece? Ó, percebam ali que eu estou aumentando a duração, o tempo dessa minha track, que seria a minha imagem. Aqui acima ele mostra o tempo total do meu projeto, tá? 6 segundos. E se eu posicionar novamente aqui e aumentar, vou tentar aumentar aqui a duração em mais ou menos 1 segundo. Ele mostra a duration, 1, 2 segundos. Opa. Aqui.
deu aqui mais ou menos 1,15. Então ele vai aumentar lá também proporcionalmente. Então essa ferramenta você aumenta a duração, né, da sua mídia aqui dentro da sua track. Então bem simples aí de trabalhar e utilizar ela. Na nossa próxima ferramenta que eu vou passar na próxima aula, Rolling Edit, eu vou explicar melhor sobre o tempo.